sejam super bem-vindos e bem-vindas aí a mais um bate-papo de lojista para lojista. Esse é o nosso projeto Pedido Perfeito. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Michele, sou lojista de moda e calçados como você. E aqui nesse perfil eu sempre estou mostrando para você como vender todos os pares da sua loja até 6 meses após chegarem aí uma coleção. Então, vamos nesse bate-papo bem interessante, né, com um tema muito relevante para as nossas lojas, que são os cinco erros que matam as vendas de uma loja de calçados. Bom, esse é um tema que com certeza vai te trazer algum insight. Eu espero que traga, que você realmente ao final consiga verificar qual ou quais erros eu estou cometendo na minha loja e que estão impedindo que eu tenha um resultado melhor. Tá bom? Então, eu vou compartilhar os slides aqui, que eu sempre gosto de compartilhar slides, para ficar mais visual, para ficar mais atrativo. E esse é o tema, então, que nós vamos conversar. É o tema exatamente sobre esses erros. Bem, o grande objetivo do projeto Pedido Perfeito é exatamente ajudar as lojistas a terem clareza e estratégia para vender todos os pares da coleção em até 6 meses depois que eles chegam na loja. Quando eu falo que imagina, né, gente? Que sonho. A coleção nova chegando, a antiga indo embora, toda vendida, sem a gente ficar com aquele monte de caixa, literalmente empatando o nosso estoque. Olha, é empatando estoque, é a gente ficando sem dinheiro. Então, é totalmente possível, sim, a gente fazer isso acontecer na nossa loja. E é isso que eu quero mostrar ao longo dessas aulas, detalhes, insights, o dia a dia de uma lojista de calçados como você, que faz acontecer um resultado real na sua loja. E é isso que eu vou passar para vocês, tá? Isso é o que eu quero passar e que vai ser com certeza muito bom. O chat vai ficar aberto para alguma pergunta, caso vocês queiram, tá? Ó, bem, então vamos continuar aqui, né? E para a gente ter essa assertividade nas nossas vendas, no giro dos nossos produtos, primeiro a gente precisa consertar o que realmente está vazando, que eu falo que é como se fosse um balde furado, cheio dos furinhos ali e cheio de detalhes que estão escorrendo ali por esses buracos. Então, a gente precisa primeiro ajustar, tapar esses buraquinhos para a gente ver o que que nós podemos melhorar aí na nossa loja e trazer o resultado de volta, tá? Então, 5 erros que eu trago aqui são os erros que eu mais pontuo conversando com lojistas, os que eu mais observo nas lojas de calçados que trazem levam esse dinheiro embora do nosso negócio, tá? E aqui eu vou dar exemplo, eu vou mostrar como que você vai fazer, como você pode estar corrigindo esses erros aí para ficar mais claro, uma forma muito mais clara de vocês vivenciarem isso, tá? É, Deixa eu ver aqui. Então, o grande objetivo, né, é exatamente esse que eu tenho do pedido perfeito, para você ter um estoque saudável, para ter uma estratégia que realmente funcione. Então, hoje você vai sair realmente sabendo quais são esses erros, como nós podemos corrigi-los e o que a gente pode implementar na nossa loja para imediatamente ir tapando esses buracos do balde furado. Gosto de contar sempre histórias, né? Quem me acompanha sabe que eu adoro uma grande história, uma boa história, eu gosto muito de contar. E eu vou contar de uma mentorada, que é a Fabi, que antes de tudo começar, quando eu comecei a conversar com ela, ela falava assim comigo: Michele, eu não aguento mais. Isso eu ouço muito das lojistas, tá? Michele, eu tô cansada, eu tô esgotada. Tudo que eu faço não me traz retorno, eu não sei mais o que fazer. Eu compro calçados maravilhosos, eu escolho muito bem os produtos. A minha loja é super organizada. Eu posto fotos no Instagram, mas só que o que que acontece? A venda não vem. Ela não surge, não acontece. E parece que as clientes elas entram, olham e falam assim: "Puxa, só tô dando uma olhadinha. Isso está me matando por dentro. Eu não sei como que eu faço. Eu não sei o que que eu estou fazendo de errado." E aí, gente, dá aquela sensação realmente, né? De impotência, de, puxa vida, onde que está o erro que a gente não sabe, onde que a gente detecta esse erro. A gente fica assim, sentindo pior das espécies, não é isso? A gente se sente sozinha, a gente acha que o problema está com a gente, não é isso?
que está algo com a nossa cidade, ou com os clientes que não estão sem dinheiro. Sempre a gente tem algo na cabeça martelando para poder justificar o porquê que os clientes estão entrando, falando que dão uma olhadinha e não estão comprando. Então, isso sempre acontece, e com a Fabi não foi diferente, né? Ela questionou isso muito comigo. Então, nós sentamos, nós analisamos essa operação da Fabi, e aí, olha, puxa vida, acho que tem alguns pontos aí que nós podemos melhorar e te ajudar. E aí, construímos dentro de toda a análise, porque uma loja é muito individual, né? Erros e acertos de loja são muito individuais. Nós começamos a analisar e chegar a um consenso que eu vou te mostrar hoje. E principalmente alguns desses erros estão aqui dentre esses cinco erros que eu vou te contar. Ajustes são simples, tá? São ajustes simples que não vão custar quase nada, nem dinheiro praticamente nenhum, para que você vire realmente o jogo. Então, é entender para a gente analisar o que de fato acontece comigo que eu posso fazer diferente. O que eu posso estar fazendo diferente do que eu não estou fazendo agora. Então, essa história da Fabi me chamou a atenção porque é exatamente o que a maioria dos lojistas vivenciam. Esse, puxa vida, eu não sei onde está meu erro. Eu não tenho noção. Parece que eu estou fazendo tudo certo, mas no final, cadê meu resultado? É uma dor muito forte. É um sentimento de solidão muito forte, de tristeza. Puxa vida, saio de casa cedo, deixo meus filhos para trabalhar, vou empolgada para a loja, mas no final do dia eu venho frustrada. Então, isso é algo que é comum das lojistas de calçados, é algo muito forte, muito latente. Então, vamos lá, então, papel e caneta na mão, para a gente entender quais são esses 5 erros que estão matando essas nossas vendas aí da loja, tá? Eu trago 5 erros que são a síndrome da loja, eu gosto, precificar no chute, vitrine loja morta, ignorar a pós-venda e medo de liquidar. Vou passar um a um para vocês aqui, tá? A síndrome da loja eu gosto é quando a gente monta o estoque da loja baseado 100% no nosso gosto pessoal. Então eu vou no showroom, hoje inclusive eu estou participando de um showroom do Grupo Beira Rio, e a gente compra o quê? Somente aquilo que a gente usaria. Né? Se, achei lindo, esse aqui tá maravilhoso, mas eu não penso na minha cliente principal. O que a minha cliente deseja realmente? Quem que é a cliente? Porque senão eu vou virar a principal cliente da minha loja. O meu gosto sozinho não vai dar conta de pagar as contas da loja, os boletos que vêm. Então eu posso, né, querer amar, ter cliente que tem o perfil meu, sim, mas eu não posso comprar 100% para o meu gosto pessoal. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu tenho um público diversificado, que eu tenho estilos diferentes, que eu tenho idades diferentes, necessidades completamente diferentes na loja. Então, comprar só o que eu gosto é uma receita para eu ter uma grade furada, para eu ter um monte de produto que só eu mesma admiro. E aí, a gente, por exemplo, eu amo salto alto, bico fino, acho super elegante. Então, eu carrego a minha grade em cima desses produtos. E eu encho a loja com eles, tá? Eu me empolgo e começo a comprar o escarpão de bico fino, o escarpão, o slim bag de salto fino, sempre o quê? A altura, né? Eu gosto de peças de calçados mais altos. São elegantes, são super elegantes, mas é isso que meu público realmente quer. A grande maioria das minhas clientes, elas querem, são esses saltos ou elas estão buscando algo para trabalhar o dia inteiro, um conforto para ficar em pé o dia inteiro. Quem sabe elas estão querendo mais as sapatilhas, os saltos, blocos, as anabelas. Eu estou ouvindo, eu estou entendendo a minha cliente para eu trazer exatamente aquilo que ela deseja mais, que traga uma maior funcionalidade para o seu dia a dia. Então, gente, às vezes eu compro pelo meu gosto pessoal e esse gosto pessoal vai ficar o quê? Parado na prateleira, juntando poeira. Não é isso? Então, uma dica, gosto de dar as dicas aqui, como que nós podemos corrigir esse erro. Primeiro é a gente perceber mais a fundo mesmo quem são essas nossas clientes. Quais são as necessidades dessas clientes? Eu tenho muitas clientes que trabalham com vendas o dia inteiro em pé. Eu tenho muitas professoras que precisam de estar com muito conforto para ficar o dia inteiro ali dando aula em pé.
Como que é a minha cliente? Qual que é a média de idade das minhas clientes? Quais são as profissões dessas pessoas? É muito importante eu saber como que é o estilo de vida. Ela gosta de algo mais casual, ela gosta de mais social. Eu tenho que entender que tipo de lugar que essas clientes frequentam. Então, eu tenho que entender até como que é o fim de semana da minha cliente. Ela gosta de algo mais casual, mais despojado como tênis, ou ela gosta mais de uma rasteira? Para eu buscar um pedido redondo, um pedido perfeito, eu preciso entender demais meus clientes. E não só olhar para o meu gosto pessoal. Lógico que o meu gosto importa, tá? Meu gosto importa muito. Mas eu não posso comprar 100% voltado para o que eu gosto. Então, eu preciso analisar quais são os últimos modelos que mais venderam na minha loja, na coleção que eu estou comprando. Quais foram eles? Quais são as numerações que estão tendo mais procura? Qual que é a grade? Qual que é o miolo que mais vende? Ou eu estou vendendo muito no 39,40 e eu quase não tenho essa numeração? Preciso de ter a planilha de vendas também a meu favor, tá? Usar, gente, feedback das clientes. O que elas estão pedindo que não tem na loja? Então, eu preciso de anotar tudo. Então, essa é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. É um pedacinho do que a gente vê lá dentro da nossa mentoria, tá? A gente faz né, um mapeamento completo, mas só para vocês entenderem que é algo que vocês podem já colocar em prática, melhorar aí antes de sair comprando tudo agora da próxima coleção. O segundo erro é precificar no chute ou só no vezes dois. Como assim, Michelle? A maioria acha que simplesmente colocar tudo dobrando o preço, tá ótimo, né? Pega o preço de custo do sapato e multiplica por dois. Quem não faz isso? Tem muita gente que faz só isso, né? Sem fazer uma análise de verdade. É o famoso markup sem estratégia que eu gosto de chamar. Por que que é errado? Gente, porque às vezes, só dobrando o preço, eu estou ignorando outros custos invisíveis que eu tenho dentro da loja. A luz, a água, a internet, o meu marketing, o meu próprio salário. Eu estou ignorando a percepção de valor que o meu cliente tem em relação ao meu produto. Tem produto, gente, que aguenta um markup maior, mas tem produto que eu preciso ter um markup menor para girar mais rápido. Então, às vezes, eu como uma rasteirinha básica, linda, de uma extrema qualidade, de por R$ 40, e vou vender ela por R$ 79,90, certo? Mas às vezes eu compro uma bota de vamos imaginar, 150 e vou vender ela por R$ 300. Só que quando eu pego esse produto, eu visualizo esse produto, dependendo, né, desse produto, eu vejo que às vezes a rasteirinha eu posso estar vendendo lá por 99, porque o valor percebido dela está alto. Eu consigo, né? Puxa, é uma rasteirinha que está assim, realmente sensacional. Então, por que não ter um markup diferenciado? A bota, às vezes, eu vou ter que colocar o quê? Ao invés de eu colocar 299,90, eu vou ter que colocar 289 ou 279. Como que eu corrijo esse erro para eu entender? Para eu o quê? Para eu não deixar o produto encalhar. É olhar para os meus custos fixos. Quais são os meus custos fixos? Eu preciso calcular. Eu tenho que saber quanto que a minha loja custa para ficar aberta, mesmo que eu não venda nada. Tem gente que não sabe qual que é esse custo. Qual que é o valor que eu preciso? Olha isso. Quanto que é o custo da minha loja, independente se eu não vender um par? Quanto que é que eu tenho que pagar para esse negócio funcionar? Eu preciso entender que margem de contribuição que é da minha loja. Qual que é o produto que tem alto giro, aqueles básicos, que eu posso ter o quê? Se ele tem giro rápido, eu posso ter uma margem menor. Já aquele que é mais exclusivo, aquele produto que é, né, que é uma tendência, que está muito forte no momento, eu posso o quê? Fazer um markup maior, ter um markup maior. A margem pode ser melhor. Então, eu preciso também avaliar a minha concorrência. Como que é que a minha concorrência está cobrando pelos produtos similares? Eu tenho que ter uma ideia, tá, gente? Eu não preciso ser a mais barata, mas eu preciso o quê? Eu preciso exatamente saber onde que eu estou me posicionando. Como que eu estou me posicionando?
Por isso que é tão importante. Então, precificar só no chute, ou, né, só no vezes dois, é muito perigoso, é um erro muito grave que grande parte dos lojistas cometem aí. Às vezes tem uma grande oportunidade de um produto que pode marcar mais do que 2,2 e fica o quê? Ah, vai ficar caro demais. A própria pessoa não vê não tem essa percepção de valor de aproveitar a oportunidade. Então, vamos ficar atenta nisso aí, tá? O terceiro erro que eu trago para vocês é a vitrine e loja morta. O que é uma vitrine e loja morta, gente? É aquela vitrine que eu passo ali na porta daquela loja, eu vejo ela, tem 20 dias que a vitrine é a mesma. Tem quase um mês que a vitrine é a mesma. Os mesmos sapatos, na mesma posição, as mesmas, né, os mesmos modelos ali. Gente, a loja, nem por fora, nem por dentro, ela muda. Por dentro também, a disposição dos produtos é sempre a mesma. Custa mudar um pouco? Por que que eu não posso fazer um pouco diferente? E por que que isso é um erro? Eu gosto muito né, que vocês visualizem como está hoje a vitrine de vocês. Vocês trocam de quanto em quanto tempo essa vitrine? Porque a vitrine nossa é o principal convite para o nosso cliente entrar na nossa loja. Então, se a cliente passa todo santo dia na nossa porta, vê sempre a mesma coisa, o que que ela vai pensar? Ah, essa loja aí tem nada de novo, não. A loja nossa precisa parecer viva, dinâmica. Precisa gerar o quê? O sentimento de novidade. Não é ter a novidade sempre, constantemente, mas você fazer os seus produtos que estão no estoque parecerem novidade. Então, às vezes, tem lojista assim, ah, mas eu só recebo uma vez. Gente, vamos fazer algo diferente aí para acontecer a novidade sempre na loja. Então, às vezes, aquela sandália na vitrine tem 3 semanas. A cliente passa ali, todo dia vai enxergar aquela sandália. Daí, o que acontece? Daqui a pouco ela nem enxerga mais a sandália. Virou o quê? Paisagem. Pensa bem. Então, dentro da loja, os sapatos, a gente organiza, por exemplo, né? Por tipo, por modelo, por cor. Então a gente coloca todas as sapatilhas juntas, todas as botas juntas, mas a gente nunca muda de lugar. Por que não dá fazer uma mistura? Os calçados fechados, mais altos, mais baixos, dá uma pegada diferenciada na loja. Se fica na direita, por exemplo, as rasteiras, por que que eu não coloco ela na esquerda semana que vem? Por que que eu não faço um movimento, um balé de produtos dentro da minha loja? Então, eu aconselho que você troque para corrigir esse erro, troque a vitrine toda semana, no mínimo uma vez na semana, no mínimo uma vez na semana. Mudar o produto de lugar, mudar de posição, usar, né, tipo temas. Nossa vitrine essa semana, ela está com é, rasteiras e chinelos, e tudo que remete à praia clube. Então, bolsa de praia, é, bolsas para clube. A gente está com essa pegada de praia, de férias e de janeiro. Então, por que que mais no finalzinho de janeiro eu não mudo, ou eu não vou fazer uma vitrine? Como a gente muda mais vezes na semana, na última semana a gente já está programado o quê? Que vai ser o quê? Nas duas últimas, que já é o volta às aulas. Então, é um tênis mais casual, é uma mochila. Tudo isso eu tenho que estar pensando o tempo inteiro, para que a minha loja crie essa sensação de novidade sempre. Então, vamos fazer isso, tá? Vamos tentar fazer isso aí. A gente pode colocar pontos quentes dentro da loja, mudar esses produtos de lugar. O que estava lá no fundo, eu colocar para frente, vice-versa. Eu colocar combos de produtos, fazer um visual merchandising legal. Ou seja, se eu tenho uma bota, né? Tá chegando agora o inverno, eu tenho a bota, eu coloco um cinto que vai ficar legal com aquela bota. Posso colocar perto uma carteira. Eu posso colocar uma bolsa, então eu crio um desejo. Eu faço um combo desejo, simplesmente em uma exposição. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, tá bom? O quarto erro que eu trago para vocês é o poder de ignorar o pós-venda. Meu Deus do céu. Gente, isso é muito sério, tá? É achar que a venda termina na hora que o cliente paga e tá indo embora com a sacola. Gente, a gente não pega muitas vezes o contato desse cliente, a gente não cria relacionamento e a gente não faz nada para que ela volte. E por que que isso é errado?
porque né, já é um dado já do varejo, que é 7 vezes mais caro a gente conquistar um cliente novo do que trazer esse cliente antigo para comprar com a gente novamente. Ele já conhece a nossa loja, conhece nossos produtos, ele já teve uma experiência na loja. Então, se a gente não cuida de quem comprou da gente, a gente está rasgando dinheiro, porque a gente está deixando o cliente ir para a concorrência. Olha isso, é muito sério, né? Então, vou dar um exemplo aqui que eu, por exemplo, vamos falar aqui que uma cliente comprou uma sandália para ir na festa. Ela foi embora e eu nunca mais falei com ela. Então, eu não sei se ela gostou, eu não sei se ela usou, eu não sei se ela precisa agora de algo mais. Por quê? Porque eu fico só esperando que ela, por um milagre, ou por uma grande necessidade, lembre da minha loja da próxima vez. Com tanta concorrência, eu fico rezando para ela voltar, né? Assim? Então, como que eu corrijo esse erro? Primeiro, eu posso e devo, eu tenho, né? Posso não, tenho que cadastrar os meus clientes todos. Eu tenho que, no mínimo, pegar nome dela, número que ela calça, um telefone de contato, para eu poder, pedindo permissão para ela, claro, enviar as novidades, para que ela possa participar de um grupo especial, um grupo exclusivo da loja. O grupo VIP, que todo mundo gosta de falar, né? Para que eu faça exatamente alguma chamada nesse grupo, alguma mensagem para eu dar um cashback para ela retornar no próximo mês, para eu dar um mimo para ela estar vindo na loja, para eu contactar com essa cliente e perguntar como foi o evento, como que você se sentiu com o calçado, como que você se sentiu com a carteira que você levou, com a bolsa que você foi. Então é isso que é criar relacionamento, é isso que ter um pós-venda simples, é isso? É falar, é comunicar. E aí eu já pego e vou o quê? Aproximando cada vez mais dessa cliente, fazendo com que ela sinta pertencente à minha loja e queira ser sempre cliente recorrente dos meus produtos, das minhas compras da minha loja. Esse, então, foi o quarto erro. E o quinto erro que eu trago para vocês é exatamente ter medo de fazer liquidação. Gente, esse é um erro muito grande que eu vejo demais, porque tem lojista que tem calçados que estão na loja há mais de 3 anos e não desapega desse raio desse calçado de jeito nenhum. Ah, não, mas ele vai vender. Agora vem venda, tem bota que eu tenho 2 anos parado no estoque e eu não coloco para fora de jeito nenhum. Então, é quando eu apego aquele produto que ele não vende há muito tempo. Por quê? Porque eu tenho medo de baixar o preço e perder dinheiro. Não é assim? Eu falo que é o famoso, mas eu paguei X, eu não posso vender por menos. Quem nunca ir na loja? Quem nunca falou isso? Então, por que que isso é um erro? Gente, sapato parado, a gente sabe que é dinheiro parado. E o pior de tudo, é dinheiro que está o quê? Perdendo valor. Ele ocupa espaço físico, ocupa espaço na minha mente, e impede que eu compre novidades que poderiam o quê? Tá vendendo muito. Então é melhor vender um produto antigo pelo preço de custo, ou até às vezes um pouco menos, porque já está tão parado, nem no custo eu não consigo. E fazer dinheiro girar do que ficar com ele lá parado 2 anos. Então imagina aquela bota da coleção de 2 invernos atrás. Você pagou R$ 100 no custo dessa bota, tá? Você queria vender ela por 250. Você não vendeu. Aí no ano passado, você baixou ela para 199. Também não vendeu. Não vendeu, tá lá, a bota tá lá. E aí agora você fica com dó de vender por R$ 100. Mas imagina se esses R$ 100, com esses R$ 100, você poderia comprar o quê? 3 pares de rasteirinha que vão vender em uma semana. Pensa bem. Olha que interessante que é. Então a gente tem que parar com esse apego, né? Essa coisa de que eu não posso colocar a bota porque vem inverno aí. Eu tenho que vender a bota 2 anos atrás. Gente, vamos fazer giro nesses produtos que pararam. Algo aconteceu de errado. Depois a gente tem, né, vários bate-papos que eu falo aqui sobre o que pode ter acontecido errado para esse produto ficar na loja. Mas se uma vez que eu já tentei de tudo e não consegui, por que que eu não posso dar um desconto maior para colocar ele para fora e para girar em novos produtos? É isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso fazer, tá? Então, o erro 5 é exatamente isso, o medo de fazer a liquidação.
E aí eu tenho um convite especial para você, né, que está aqui comigo. Primeiro, você identificou com algum desses erros? Conseguiu pensar aí, puxa vida, esse eu preciso melhorar? Ou esse está acontecendo na minha loja? O que que eu estou fazendo? Então, eu tenho certeza, tá, gente? Que pelo menos uma luzinha aí, com certeza, acendeu para você. Sempre a gente fala, né? Alguém fala, Michele, nossa, eu não tinha pensado para parar nisso. E a ideia é essa mesmo, tá? E para a gente continuar nessa jornada, na próxima aula, com certeza, a nossa aula 7 também vai ter um tema bem interessante, bem relevante. Eu gosto muito de ouvir, né, as lojistas que estão comigo, as lojistas que a gente mentora, eu e o Flávio mentoramos, para a gente poder o quê? Trazer um tema que realmente é muito relevante. Porque a gente sabe que a dor de uma geralmente é dor de outra também. O que às vezes eu posso trazer e compartilhar para vocês é algo que pode virar uma chavinha. E essa chavinha pode trazer melhores resultados. Então, por isso que é muito bom a gente conversar com quem tem loja. Né? Se você tem alguém que tem loja de calçados, converse com essa pessoa. Porque às vezes ela sanou um problema com algum detalhezinho pequeno importante. É muito bom isso, tá? E eu tenho também convite para você fazer o diagnóstico é, comigo, né? E com o Flávio, meu marido também, que nós trabalhamos em equipe, para a gente poder ver onde que está algum erro, algum gargalo da sua loja que você não está percebendo. Então é aí por volta de uma hora no Zoom, esse bate-papo. Se você tiver interesse, você pode mandar mensagem no direct ou ir lá no link da bio para poder pedir esse diagnóstico. No YouTube, para quem está assistindo no YouTube, para quem me conhece e vê, né, a Michelle Rezende lá no YouTube, por gentileza, já ativa as notificações, deixa o like, já convide mais lojistas para estarem participando, porque toda semana tem vídeo novo. Toda semana tem conteúdo interessante lá no YouTube também, tá? E eu quero, né, para a gente fechar, esse bate-papo, recapitular esses 5 erros mortais. Se você não anotou e quiser anotar, pode ficar à vontade aí. Os 5 erros são a loja do eu gosto, comprar sem pensar na cliente real, precificar no chute, sem estratégia, ter uma vitrine e uma loja morta, sem novidade, ignorar o pós-venda, esquecer da cliente que já comprou e ter medo de liquidar deixa dinheiro parado porque você está lá deixando seu dinheiro paradinho lá, né, gente? Cuidado. Então, a minha tarefa para você essa semana é você escolher um desses erros, o que mais te incomoda, e aplicar a solução desse bate-papo aqui. Só um, tá? Tô pedindo só um erro. Então, vamos começar pequeno, mas a gente precisa o quê? Começar, tá bom? Quero agradecer pela presença, quero deixar uma frase, que eu sempre deixo uma frase para vocês, né? Então, a tarefa tá aí, vocês vão escolher um erro, vão começar a aplicar algo que você pegou de insight aqui. E eu tenho essa frase que eu gosto muito. Loja de calçados de sucesso não é a que tem o melhor produto, é a que tem a melhor gestão. Tá bom? Quero agradecer pela presença e quero contar com vocês para a próxima, para a nossa próxima aula de terça-feira que vem, tá? Foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração de cada um. Excelentes decisões para vocês aí ao longo de toda a semana. Nos vemos na próxima terça-feira.